Bom dia, gente, tudo bem? Acordando um pouco mais cedo hoje, domingo, hoje dia 6 de setembro, começando setembro aí com a corda toda. Eu amo o mês de setembro, porque eu amo que é o mês que começa a primavera. Eu não gosto de inverno, então quando o frio começa a ir embora, eu começo a ficar muito mais à vontade. Aí com a proximidade do calor, né? O mês das flores e também é o mês do meu aniversário. E eu adoro primavera e eu gosto muito do mês de setembro. Então, bom dia para vocês, bom dia, doutora Andréa Neves, que está aqui com a gente. Andréa, seu livro já está separadinho, autografado. Aguardo você mais tarde. Bom dia, Júnior Abas, está aqui com a gente também. Um beijo aí para toda a família, para todos vocês aí. Pro Munir, eu tô vendo ele fazendo aula de bateria. Pra gatinha aí, a sua mocinha que tá. Nossa, ela tá uma moça. Pra Glaucia e pra você também. Tô bem feliz hoje, né? Especialmente, primeiro, porque meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial na minha vida. Ele acabou de chegar, professor Tiago Menta. E porque eu tô retomando também hoje os meus workshops de constelação. Por isso que a live hoje tá sendo um pouquinho mais cedo. Porque às 10 horas a gente vai voltar, né? Eu fiz o meu último workshop, foi dia 15 de março, logo no começo da pandemia. E depois eu não fiz mais, fiz só um em Piracaia na semana retrasada, mas aqui em Atibaia, no meu espaço, no meu consultório, eu tô retomando hoje. Então, tô muito feliz por isso. A Ira tá aqui com a gente também. Estação, professor Tiago, para a gente começar. Bom dia, Tarsila. Tarsila Menta, irmã do professor. Professor Caian. Não, só podia ser o Thiago mesmo para botar o celular deitado. Professor, você tem que deixar o celular em pé, professor. Peraí. Senão você vai ficar deitado. Põe em pé que fica melhor. Aê, garoto. Peraí. Peraí. Melhor. Agora entrou aqui com a gente também a Silvana Cotrim. Bom dia, Silvana. Bom dia, Lili Batista. Entrou aqui com a gente Bom dia, povo. o Caian, teu colega de Padre Mateus, Thiago. Ei, Caian. Bom dia. Obrigado. A minha amiga Flávia. Professor de Geografia. Ela disse assim, por que você madruga tão cedo, Roberto, aos domingos? Deus ajuda quem cedo madruga. Ó, o Caian tá falando para você, Thiago, que você vive da história e não da tecnologia. Ele tá te É, defendendo. mais ou menos. Tá te defendendo aí, porque você deixou o celular deitado. Mais ou menos. Mas vamos lá, gente. Como eu disse para vocês, ó, acabou de entrar aqui com a gente também a Silvia, lá de Morungaba, uma amiga querida, esposa do Zé Roberto, meu terapeuta. Bom dia, Silvia. Bom dia, Zé. O Zé deve estar aí do lado também, se ele não estiver dormindo, né? Que eu não sei se ele acorda com as galinhas que nem você. Então vamos lá, gente. Meu convidado de hoje é o professor Tiago Menta, né? Como muitos aqui sabem, além de professor, além de uma pessoa que eu admiro muito, o Tiago é meu parceiro aí de vida, né? Aí a Silva tá falando que o Zé tá lá do lado, assim. É meu parceiro de vida. E há um ano, basicamente, há um ano, né, Tiago? Que a gente tá junto, Isso. né? Tá fazendo um ano hoje, mas vai fazer daqui 2, 3 dias. Edição especial de aniversário. Mas como eu sempre, É verdade. é, mas como eu sempre falo para vocês, as pessoas que eu chamo para live é difícil, gente, porque tem um domingo só por semana. Porque tem muitas pessoas incríveis, muitas pessoas especiais, amigos, profissionais aqui da cidade, e aí a gente vai escolhendo, e já faz tempo que eu falei pro Thiago, falei, tia, a gente precisa fazer uma live, porque o Thiago é uma pessoa que, assim, tem muito a acrescentar, né, tem um conteúdo, assim, sensacional, e coincidiu essa semana, né, dele atingir 18 mil seguidores no canal dele do YouTube. E aí eu Verdade. acho que chegou o momento, né, Thiago? Foi mais ou menos assim. Chegou o momento, porque 18 mil seguidores no YouTube é um pouquinho difícil, né, de alcançar. É, não é fácil. Verdade. Não é fácil.
Ah, o Caio. Tá com um fã aqui, ó. O Caião, o Senhor Menta é sensacional. Entrou aqui com a gente também a Margarete Martim, mãe do Gabriel. Bom dia, Margarete. Margarete está sempre aqui com a gente também. Bom Então, dia, Paula sua Bartoli, irmã. minha irmã lá da Irlanda, está aqui com a gente. Cacá Bastos, a Carol. Tá chegando, o pessoal tá acordando cedo de domingo. Olha que beleza, professor. Então é Opa. isso, né? Professor Tiago Menta, formado em História, né? Historiador. Ele vai falar um pouco mais da formação dele, mas Uhum. é paulista, mas viveu boa parte de sua vida em Belo Horizonte, filho de mineiros. Seu pai é mineiro também ou só tua mãe? Só a Minha mãe. mãe. Só a Minha, mãe. minha mãe é, minha mãe é Belo-Horizontina, meu pai, como eu, nós somos paulistanos, né? Meu avô, a família paterna é uma família de paulistanos, né? Ok. E a família materna, aí sim, são mineiros, né? E a minha filha é mineira. A mineirinha, Mirim, Catarina ali. É, Então aí ele já falou para vocês, é metade paulista, metade mineiro, gosta de um bom isso. café com queijo, né, um bolinho, pãozinho de queijo, mas também Com gosta da vida certeza. noturna, também gosta do cinema, também gosta de bares, restaurantes legais, então realmente ele é meio a meio aí, meio mineiro, meio paulista, mas estudou em Belo Horizonte, iniciou sua vida profissional em Belo Horizonte, iniciou seu canal do YouTube em Belo Horizonte, ele já vai contar um pouquinho para vocês aqui. E eu acho que veio parar em Atibaia por causa do seu canal no YouTube também. Então, professor Tiago Menta, se apresente para quem não Aham. te conhece. Quem não te conhece não Bom, te esquece. é claro, claro que agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse espaço, dividindo experiências, né? Então, assim, falar da minha formação, eu morei em Belo Horizonte mais ou menos quase 30 anos, né? Eu fui para lá ainda muito jovem, fui para lá, vamos dizer assim, no final da minha infância, fui para lá com quase 10 anos de idade, né, em função do divórcio dos meus pais, né? Então, após o divórcio e tal, passaram-se alguns anos, e aí a gente foi para BH, e lá eu fiz amizades, praticamente construí a minha vida e a minha formação lá. Eu sou licenciado em História, eu sou bacharel em História, né, pela UniBH, né, e trabalho como professor já desde os primeiros, vamos dizer assim, desde o primeiro ano de universidade. Então, mesmo sem estar formado, vamos dizer assim, sem estar graduado, eu já estou em sala de aula aí desde 2004. Então, portanto, aí já são 16 anos de experiência em sala de aula. E o canal, no caso aí, né, o canal que essa semana atingiu esses 18 mil inscritos, é significativo, não é fácil. Quando eu iniciei o canal em março de 2007, a própria internet não era o que é hoje, o próprio YouTube não era o que é hoje, não havia sequer monetização no YouTube naquela época. Para quem não é familiarizado, monetização é, de alguma maneira, profissionalizar os vídeos que são colocados ali, né? Uma forma de ganho. Tanto é que hoje, o que a gente observa? A gente observa que a gente tem a profissão de youtuber. E essa profissão de youtuber, ela é o resultado dessa monetização. Ou seja, se tornou um meio, uma forma não só de divulgar trabalho, divulgar ideias, compartilhar formas, né, o que você vê, enxerga das coisas, mas também se transformou numa profissão. Mas quando eu iniciei isso, era algo completamente distinto. Então, assim, não é fácil. Hoje em dia, por exemplo, quando alguém inicia um canal no YouTube, esse canal só passa a ser monetizado a partir do momento que a pessoa reúne pelo menos mil inscritos, Uhum. né? Então, assim, não, é uma coisa que me orgulha, porque, de certa maneira, é parte do meu trabalho, sempre foi, mas eu nunca deixei de ser,
nunca deixei de ser aquilo que eu sou, né? Que é a minha essência, que a minha essência é a sala de aula, né? E então, no decorrer desse tempo, o que a gente observa? A gente observa hoje, por exemplo, a gente tem uma série de outros canais, o YouTube tomou outras proporções em termos de negócio, mas se tem 18 mil pessoas ali, é porque eu acredito que eu consegui, de certa maneira, atingir as pessoas. Eu acho que, de certa maneira, eu consegui cativar as pessoas, ou, de alguma forma, essas 18 mil pessoas inscritas, isso em inscritas, porque em visualizações o canal já passou mais de 4 milhões de visualizações, né? Então, assim, é uma questão, assim, é uma forma de trabalho, é uma complementaridade, né? Então, o YouTube comigo sempre foi uma forma de estar dividindo as coisas que eu penso, que eu gosto, né? Eu sou apaixonado pela história, eu sou apaixonado por leitura, eu sou apaixonado por cinema, por cultura. Eu vou te né? dizer, senão você vai contar todos os spoilers. Calma. Deixa eu só agradecer aqui, tá aqui com a gente Juliana Reis e o Leandro Santori, a Giovana já tá aí também presente, né? Firme e forte. A Beth Perobelli tá aqui com a gente, o Júlio Soldani, lá de Socorro. Que Socorro, que eu misturei com a Silvia agora. O Júlio Soldani de Terra Preta. E tá aqui também o Rafa, o DJ querido, tá aqui com a gente também. Bom dia, Rafa. Tá aqui presente com a gente também. Tiago, primeira coisa que eu queria perguntar para você, né? Por que história? Da onde você tirou essa ideia de estudar história? Putz, essa daí é das antigas. E é bom que você, né, a Roberta, é bom que a Roberta intermedia legal, porque poxa, eu sou professor e a gente, quando abre a boca, meu, não para. A minha rotina de vida, por muitos anos, foi das 7 da manhã às 11 da noite, ficar falando, trabalhando em 3 turnos. Então, assim, história, por que história, né? Primeiro, porque professor, acho que uma coisa está ligada à outra. Não tem como dissociar, né? Primeiro que eu sempre gostei muito do ambiente escolar, desde criança. Muito, eu me envolvia muito com a escola. Muito. Então, então, sabe aquele aluno que era o orador da turma? Sabe aquele aluno que interrompia o professor? Aquele aluno chato, uma CDF. Nossa, então, aquele aluno que todo mundo tentava colar, né? Ficava tipo assim, de olho. E não dava cola. Deixava os outros com raiva. Sem graça. Não dava cola. Gente, não dava cola. Você tá me contando aqui, eu tô visualizando uma amiga que eu tinha na escola também, a Mila. A gente ficava tentando olhar, ela não passava cola para ninguém. Que horror! Então no ambiente escolar, eu tinha essa... Olha o meu pai aí. Ei, pai. Seu pai tá falando para você. E também tá aqui com a gente mais uma professora, a professora Alina Revisões, está aqui presente com a gente também. Opa! Obrigado, gente. Olha só, então eu era esse tipo de aluno. Eu era um aluno, assim, tudo que acontecia dentro da escola, eu me envolvia muito. Sabe? E na faculdade, depois, a mesma coisa. Diretório acadêmico de história, o DCE da universidade. Eu tive colegas que comigo, no DCE do UniBH, depois tiveram carreira política mesmo. Eu não vou ficar citando nomes, mas assim, eu tenho colega de UniBH, do curso de História, que virou senador pelo Partido dos Trabalhadores. Então assim, eu sempre me envolvi muito. Agora, história é por uma questão, assim, primeiro que, como eu disse, né? Grêmio estudantil, eu sempre tive dentro disso tudo, né? DCE, diretor acadêmico, Grêmio estudantil, debate na escola, né? Eu estava enfiado nisso tudo. Então, assim, e história, como eu disse para você, né?
que eu tenho uma paixão também pela cultura de uma forma geral, cinema, quadrinhos, literatura, o gosto pela leitura, ela vem, ela vem em função disso, né? Então a história dialoga muito com isso. Ela é de uma riqueza. Então quando a gente estuda história na escola, de certa forma, eu gostava muito de história geral, muito. Então quando eu estudava a Idade Média, estudava as guerras no século XX, então todo esse contexto, de certa forma, era como vamos dizer assim, era como se um filme, como se uma grande aventura eu tivesse contato com aquilo. Então, é claro que na minha história pessoal, eu já fiz vestibular para Direito, eu fiz 3 vestibulares, para Direito, para Ciências Sociais, que é uma outra paixão também, que eu sou professor de Sociologia também, e para História. E acabei, então, fazendo História. São áreas que estão totalmente interligadas, né? Sim, são totalmente interligadas. Então, foram os 3 vestibulares que eu fiz. Direito na PUC Minas, na UFMG e tal, História e Ciências Sociais, e entrei em História, né? A professora então, ela tem um filho historiador formado pela Estadual do Rio Grande do Sul. Muito orgulho dele. Sim. Você conhece a professora Lina? Ah, que bacana. Que bacana. Professora Lina Revisões. É. Que bacana. Ó, a Silva está falando, os bons professores, aqueles que nascem com o dom, são mestres que jamais serão esquecidos. Ó, entrou aqui também o Adilson Cunha, presidente do Conselho de Cultura, e a Nair Soldani, também de Terra Preta. Andréia está falando aqui, amo minhas professoras e professores de História, Marta, Ingrid e Lourenço, apaixonadas. Sim, a professora Lina da FAAT, da Unifaat. Bom dia, Adilson. E claro, né, como está lembrando as pessoas que estão participando, é claro que quando a gente se torna professor, sempre tem aqueles professores que te incentivam, que sempre te dão, né, com certeza, que massageiam o ego do aluno, né? Então, também, de certa forma... O Leonino quase não gosta de ser teu ego massageado. Quase não gosta. Você sabe que quase não gosta, né? Tem vários então, assim, aqui, ó. Tem muitos coraçõezinhos aqui. É? Eu não sei então, assim, é o seu pai, mas está chovendo coraçãozinho para você aqui. Eu sou seus fãs também. A Andréia está falando das melhores matérias da vida. Olha só, a doutora Andréia é advogada, participou da live aqui com a gente também. E eu vejo muita ligação mesmo do direito com a história, né? Fundamental, né? Entender como que as coisas chegaram. Desculpa, eu tenho medo até de falar alguma besteira perto do Tiago na área de história. Mas eu penso, André, me corrija se eu estiver errado, que a própria legislação tem uma história, né? Precisou de muitos fatos que aconteceram, a retirada de direitos, a luta por direitos, então tudo isso faz parte da história para que a gente possa chegar numa legislação de garantia de direitos. Falei certo, professor? Mais ou menos? Sim. Não, sim. Assim, né? Tá falando do direito, né? De certa forma. São áreas que dialogam. É claro que elas são ciências muito distintas. Tanto a sociologia, a história e o direito. Mas elas dialogam muito, né? Então, assim, eu sempre fui um cara muito voltado para as humanidades. Desde os tempos de estudante e depois na universidade. Se eu já era assim na escola, quando eu abracei a minha formação, por isso que eu comecei a dar aula, eu nem estava graduado. Porque eu abracei a faculdade. Eu era... a minha irmã está aí, minha irmã sabe melhor, né, porque acompanhou de perto. Eu era um cara que ia de manhã para a universidade e voltava à noite. E tinha as aulas pela manhã, durante a tarde eu ficava na biblioteca, e à noite eu dava monitoria na universidade para o curso de História do Noturno, para os colegas. E eu dei monitoria de História Medieval e dei monitoria de História do Brasil República, na parte da República Oligárquica, que é aquela antes da Era Vargas. Então eu dava monitoria dessas 2 disciplinas já dentro da universidade, para os colegas do noturno, que tinham uma dificuldade maior, né? E eu tinha algumas vantagens. E dentro da universidade, na minha formação, muitos professores
me pegavam para trabalhar em projetos. Então, por exemplo, o projeto Circulando BH, com a professora doutora Heloísa Greco, eu rodei Belo Horizonte inteira numa Kombi, levando filmes nacionais, por exemplo, filmes nacionais que têm um fundo histórico, para levar nas comunidades, nos centros culturais de Belo Horizonte. Eu rodei BH, isso eu e um motorista. O motorista montava o equipamento e me levava, e ali eu ficava com as pessoas no centro cultural, em comunidades pobres, carentes, e ali a gente passava o filme, e terminava o filme, eu debatia com a comunidade, e isso eu fiz sem receber nada, receber só experiência, só a riqueza de estar de alguma maneira ali com as pessoas e compartilhando. Então, assim, é um curso muito rico, e eu realmente, na minha formação, eu mergulhei, e no final dela eu fui contemplado e fui premiado, né, como destaque acadêmico da universidade. Uau! É isso aí. A doutora Andréia está dizendo assim, ó, um bom advogado tem de olhar para o passado para poder entender o presente e pleitear o futuro. É isso mesmo. Não sou advogado, viu, Andréia? Hoje, a minha mãe é professora de história, né? E aí o Tiago tá lascado comigo, porque eu já contei isso para ele quando eu era criança. Eu perguntava um monte de coisa para minha mãe, eu era muito questionadora, eu perguntava tudo. Aí eu falava, mãe, por que não sei o que lá? Não lembro. Eu falava, não sei, filha. Eu falava, mas mãe, você é professora de história, você tem que saber. A minha mãe lembra muito bem disso, eu falava muito isso para ela. E agora eu fico perguntando as coisas pro Tiago. O tempo inteiro eu fico perguntando, e é interessante quando a gente consegue entender um pouco mais, porque como eu sempre fui para a área da cultura, a área das artes, eu me lembro de algumas aulas de história que eu tinha, por exemplo, eu gostava muito da história geral, quando falava do Egito, essas coisas assim. Eu tive um professor de história do Brasil sensacional, na minha 7ª série, foi maravilhoso, eu não lembro o nome dele, a gente chamava ele de Playmobil na época, até tô com meus Playmobil aqui, que ele tinha um cabelinho mais ou menos assim, ó. Ele tinha um cabelinho mais Tigelinha. a gente chamava, era mais ou menos assim, a gente Tigelinha. Playmobil, Corta aí. né? Mas ele, eu não lembro o nome dele mais, mas era um professor sensacional. Mas eu vejo assim, quando a gente consegue entender as coisas, né? Por exemplo, o Thiago é um ótimo companheiro para assistir filmes, porque a hora que ele vai dando os conceitos, os contextos da história dentro do filme, parece que o filme passa a ter outro valor. Então, eu vejo o quanto que a história, né, de uma maneira geral, é importante no entendimento da humanidade, no entendimento das políticas públicas, no entendimento do que acontece com o país, em todos os seus nichos, no entendimento do que acontece com a cultura, nos filmes, na história, na formação da família. Eu e o Thiago, a gente já conversou muito, né? Eu como consteladora, e ele como professor de história, então a gente vai contando às vezes assim, por exemplo, o Bert Hellinger fala da formação da família, do que você carrega do pai, do que você carrega da mãe. Daí ele fala, tá, mas e na sociedade antiga, quando não se tinha teste de DNA e você não sabia como era o pai, como é que era? Então a gente discute muito sobre isso, e isso é muito legal, porque você vai entendendo os papéis, as questões culturais, a formação da família em cada país. Então, tudo isso é muito rico para a gente entender a sociedade como um todo. É exatamente aquilo que a doutora Andréia falou, né? A gente tem que entender o passado. Como é que foi que ela colocou? Deixa eu achar aqui. Entender o passado, né? Olhar para o passado para poder entender o presente e pensar naquilo que a gente vai pleitear no futuro. Acho que não só o advogado, mas qualquer profissão, né? Qualquer profissão é fundamental você conhecer um pouco mais. Então, quando eu falo, ó, hoje eu falo para todo mundo, quando eu convivia muito convivo muito com a Juliana o tempo todo, eu falo, olha, gente, consulte sempre o advogado. Hoje eu falo, consulte sempre o advogado e o historiador. ajuda bastante, viu? Então, pelo que você está me contando, Thiago, a sua paixão primeiramente foi por ensinar, né? Então, acho que essa... Foi por escola. Ensinar escola. Oi? É escola, o ambiente escolar. Escola. E provavelmente você escolheu dessas matérias todas a que mais te apaixonava. Eu falei, bom, eu quero trabalhar em escola. Então, dentre tudo que eu aprendi, o que mais me atrai é a história e é isso que eu vou fazer.
Isso é muito Isso, legal. A Silva está falando que tem que consultar sempre um advogado, um historiador e uma consteladora. Obrigada. tá Olha, certo. eu hei de concordar com você, que as constelações trazem muitas respostas na nossa vida. Show. É, Bom, Tiago, acho que é uma coisa que é bacana aqui da gente falar, tem que falar dessa peculiaridade, porque o tempo passa depressa, a gente já está com 25 minutos. Beleza. E, e passa muito rápido. Pelo que você está me falando, né, o compartilhar o conhecimento é a sua grande paixão. Eu acho que esse é um dos diferenciais, voltando aí a falar do seu canal no YouTube, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do seu canal. Porque como você falou, quando você começou, foi 2007 que você começou? 2007. Março de 2007. Quando você começou em 2007, o YouTube era uma coisa que não era quase um substituto da televisão hoje. Hoje, eu, Não, não, não. particularmente, não assisto TV, eu só assisto YouTube. Eu vou assistir o jornal, eu não estou em casa na hora do jornal, eu assisto o jornal pelo YouTube. Eu caço os assuntos que eu quero assistir pelo YouTube. Eu quase praticamente não assisto televisão aberta, quase que nunca. Então, hoje, o YouTube é praticamente um substituto da televisão que a gente tinha, né? Comum. E eu vejo, observando vários canais que eu sou inscrita, que eu sigo e tudo mais, que tem uma super produção, Sim, cenário, blá, 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 blá. Então, tem muitos canais que têm um grande conteúdo e uma super produção, e tem canais que têm uma super produção e um conteúdo, assim, bem copiado. O conteúdo da pessoa é, assiste um canal e aí ela se inspira e faz outro vídeo, quase com as mesmas palavras que a outra pessoa está falando, né? E sempre nessa tentativa, olha, eu quero conseguir tantos inscritos, vou batalhar pelos inscritos para ter um número X de seguidores, né? E o que eu observo, no seu caso, é que isso aconteceu espontaneamente. Claro, são muitos anos de dedicação, mas isso aconteceu espontaneamente, né? Deixa eu só dar um salve aqui. Chegou a Vanessa Andreucci, que também é da área da esse, educação. Ela é consteladora e é da área da educação. E a Dani Morita. Dani, um beijo para você, uma querida fisioterapeuta, uma terapeuta incrível aqui. acho que a Dani Morita é mãe de aluna minha. Acho que é, sim. Morita, o sobrenome, Pode ser, o pode so- ser. o Você dá aula sobrenome, o sobre, para as pessoas onde que você dá aula, Thiago? Aqui em Atibaia? é, aqui em Atibaia eu trabalho na rede estadual, né, no Padre Mateus, já há quase 8 anos, e na iniciativa privada no Colégio Atibaia aí há quase 6 anos. Show de bola. Então, Thiago, Ah, meus avós, seus avós estão te mandando um beijo e o seu pai está dizendo, eu sinto muito orgulho por vocês. Beijo, fico com ele. Cuidado, hein, seu opa, Mauro, ele chora, que ele é um cara emotivo. A história acho que deixa as pessoas emotivas, Thiago. ah, isso eu não sei se deixa emotivo. Aí já é da personalidade, eu acho. Tá certo. Eu acho que as pessoas, não sei se eu estou falando alguma besteira, mas as pessoas ligadas à área de humanas normalmente são um pouco mais emotivas. Não são tão exatas, Ah, sim. não são tão Não, científicas. sim, Eu acho que se deve a isso, né? Porque a partir do sim, momento, eu posso estar falando uma bobagem, mas a partir do momento que você se interessa em estudar a história do mundo, das pessoas, significa que você é uma pessoa que se importa com pessoas. A partir do momento que você sim, não está tem dentro de como. uma escola e você se apaixona pelo ensino e você quer dar aula e você quer trabalhar com aquelas pessoas e você pensa, olha, eu tenho algo aqui de diferente que eu posso contribuir. Porque você se importa com as pessoas, né? Então, acho que tem a ver com isso. Sim, 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 não tem como, né? Você passar, vamos dizer assim, incólume, depois de 4 anos estudando humanidades, lembrando, né? Lembrando que a faculdade de história, ela não é, a gente não estuda só história. A gente estuda política, economia, antropologia, psicologia, didática, pedagogia, ciências sociais. Então, assim, é uma gama. A gente brincava muito na universidade que a história é um pouco bombril, porque a história ela tem uma capilaridade, ela de alguma forma ela dialoga com tudo, porque de certa maneira, né, a história tem o lado, claro, que é cronológico, né? A gente trabalha com a temporalidade, com certeza, mas com um propósito.
E, claro, quando a gente fala em história, a gente fala da experiência humana. Quando você se aprofunda tanto assim na experiência humana e usando outras ferramentas, como eu disse, o aspecto econômico, político, antropológico, psicológico, etc., se isso não mexer com você, olha, alguma coisa está errada. Sim. Né? Então, é natural que todos aqueles que, de alguma forma, têm uma formação em humanidades, é natural que a pessoa tenha um engajamento, é natural que a pessoa tenha, vamos dizer assim, uma abertura, né, para o outro, né? Então, assim, não é como eu disse, né, que eu tive colegas que entraram no mundo político, né, aquela coisa, nasceu aquele ímpeto dentro do meio universitário e depois saiu para a sociedade. Sim. Então, assim, é uma coisa que transforma mesmo, né, transforma. Então, de alguma maneira, quem faz humanidades, de alguma maneira, é alguém que também está disposto a fazer algo pelo próximo e alguém que está disposto a transformar o mundo. É como falava Marx, né, que não basta para a filosofia querer compreender o mundo. Eu preciso transformar o mundo. E a ideia é essa, né? Então, cada um que de alguma maneira passa por essa formação, carrega consigo esse desejo de transformar, esse desejo de justiça, né? Essa sensibilidade, vamos dizer assim. Então, é natural. Bom, entrou aqui com a gente também a Andréia dos Prazeres, o Galvão Filho está aqui com a gente, a Nívia Candiani. Nívia, um beijo para tua mocinha, Catarine. Também, ela também tem uma filha com esse mesmo nome. Ai, a minha Catarina. O Eliseu Paulo, lá da Intermusic, está aqui com a gente também. O Tiago, professor. Galvão, acho que entrou aí. Você. Aliás, o seu sobrinho está fazendo aula lá na Intermusic agora, né? De teclado. É verdade. O Bernardo está fazendo com a Adriana, né? Isso, está fazendo aula. Entrou aqui com a Carla Natal também. O Caian está falando, o ser humano vive em política, né, meu amigo? É isso mesmo. Já dizia Aristóteles, né? O ser humano é um animal político, é verdade. Tiago, você acredita então que o sucesso aí do seu canal, esse número de seguidores, vem por conta do interesse pela história, do interesse pelo ser humano? Ou quais são os seus vídeos que mais foram visualizados? Acho que isso é muito importante, né? Não sei como é com as pessoas que te encontram, mas no meu caso, por exemplo, quando eu quero saber de algum assunto, né? Hoje mesmo de manhã eu estou tomando café, como eu tenho workshop agora, eu estou estudando um pouco mais as questões da epigenética, eu jogo lá no YouTube epigenética. E aí eu vou buscar pessoas que estão falando sobre esse tema, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? No sentido de como as pessoas te encontraram no YouTube. Assim, né? Existe o bom do YouTube também é que ele dá um feedback. Então, tem um recurso no YouTube que é o Analytics, e que quem tem o canal, de alguma forma, usa essa ferramenta para observar. Então, se eu quiser entrar agora e observar quem é o meu público, legal, se é mulher, se é homem, a idade e tal. Então, assim, o YouTube ele auxilia bem. Agora, é claro, existe a percepção, já são 13 anos de canal, os vídeos, vamos dizer assim, eu coloco todo tipo de coisa ali, né? Não só história, mas eu coloco todo tipo de coisa. Mas tratando de história, é claro que, por exemplo, muitos procuram o canal... Você tem um vídeo ali com a boina do Che Guevara que eu vou falar para você, viu? Oi? Você tem um vídeo ali com a boina do Che Guevara, um antigo? Nem me fala dessa boina. Ó, aceito doação de boinas. A boina do Che Guevara foi abduzida. Essa boina era uma réplica da boina do Che, daquela foto que tem inclusive no centro. Essa foto do Che, ela estava no centro de convenções. Eu não sei se já tiraram. Mas tinha uma amostra de fotografias lá. Verdade, tinha agora, há uns meses atrás,
E tinha essa foto lá. E eu tinha a réplica daquela boina. E era um xodó. E sumiu. Sumiu. Não foi eu, porque eu não tive o prazer de Não, não. ver Não foi pessoalmente. a Roberta. Não foi a Roberta. Foi Não por foi a muito Roberta. link, tá, gente? O vídeo é antigo, o vídeo tem sei lá quantos anos tem esse vídeo seu lá. Desculpa É um interromper, vídeo. mas é que é muito irreverente. É, 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 eu acho que é um vídeo de 11 anos atrás sobre a Revolução Russa. E claro, eu fiz usando a minha boininha, né? Agora, os vídeos que mais... Poxa, vou dar um exemplo de um vídeo que teve um feedback muito bom. Por exemplo, vídeos que discute o livro Príncipe do Maquiavel, né? É um vídeo, por exemplo, que numa parte ele teve mais ou menos 45 mil visualizações, né? É um exemplo. Eu tenho um outro vídeo que também teve uma boa repercussão, assim, que trata da análise que o Max Weber, um sociólogo alemão, né, final do século XIX, a análise que ele faz a respeito do capitalismo. Ou seja, quando eu pego esses dois vídeos, eles não são vídeos de conteúdo escolar, Uhum. certo? Apesar que, no meu trabalho no ensino médio, no caso do Maquiavel, eu faço aquilo que a gente chama em pedagogia de transposição didática. Então, de alguma forma, eu trabalho com o texto ou com trechos para puxar ali em algum momento para o ensino médio. Mas o Weber não. Né? O Weber por exemplo, é uma coisa acadêmica. Uhum. Então, eu tenho dois tipos vamos dizer assim, de procura. Eu tenho a procura por vídeos, vamos dizer assim, são realmente jovens, em idade escolar, que vão, de alguma maneira, que nem você mesma colocou, preciso saber algo sobre epigenética. Uhum. Então, o aluno vai lá e coloca lá, Roma, pá, quero ver algum vídeo. Né? E tem, no caso, vídeos, né, pessoas já no meio acadêmico. Então, são pessoas que estão ou no próprio curso de História, ou no curso de Serviço Social, já atendi muita gente assim, curso de Direito, de Comunicação e tal. Então, assim, por quê? Eu vou dar um exemplo. Muitos cursos têm Ciências Sociais como uma das disciplinas de princípio de formação. Então, o que acontece? Quando você entra numa universidade e vai tratar desse tema, você vai procurar, vamos dizer assim, os clássicos das ciências sociais, e Weber é um deles. Então, muitas vezes, a pessoa procura isso. E já aconteceu, eu vou dar um exemplo, né, quando eu falo que abre portas, gente fazendo pós-graduação. Eu teve uma pessoa, muitos anos atrás, que através do canal entrou em contato comigo, eu morava em Belo Horizonte, era alguém que estava fazendo pós-graduação num pensador francês, o Guy Debord, né, e tem um livro chamado Sociedade do Espetáculo, e a pessoa estava se aprofundando. E aí sim, por exemplo, né, eu praticamente, ela tinha um orientador, só que ela se propôs a que eu estudasse junto com ela, além do orientador, então eu praticamente fui um co-orientador. Uhum. Né? Eu tive uma outra, fui pago, claro, ok. Então abriu portas, eu tive uma outra pessoa também, estava fazendo pós-graduação em São Paulo, com a professora Márcia Tiburi, que é midiática e tal, filósofa. Uhum. Também acabei sendo quase co-orientador. Porque muitas vezes o orientador na pós-graduação não é uma pessoa muito acessível. No caso da Márcia Tiburi, ela não é muito acessível, né? Até porque midiático e tal. Então, às vezes, aconteceu isso comigo. Né? Então, ó, eu estou vendo seu canal, eu vejo que você domina esse assunto, eu vou te contratar, vamos dizer assim, para você ir me acompanhando aqui. Uhum. E eu fazia isso, né? Numa época em que o YouTube engatilhava praticamente. Porque a gente tem que entender o seguinte, quando eu comecei o canal, por que não havia, por exemplo, monetização? Porque até a banda larga era uma coisa para poucos, ainda é. Sim.
quando a gente pensa na sociedade brasileira, o acesso à banda larga ainda é um luxo. É só a Só gente que ter o em calma de 2000, levar para a educação é, pública o ensino remoto, né? exatamente. Prova isso que você está Então, em falando. 2007 era um luxo ainda maior. Então, esse acesso à banda larga era muito limitado. Então, é claro que toda essa estrutura de vídeo, naquela época, era muito diferente. Então, o YouTube se tornou um grande negócio, se tornou aquilo que você diz que é hoje, praticamente engoliu a Uhum. televisão, de certa forma, né? Aliás, o YouTube se transformou em função desse avanço da banda larga também, e em função não só da banda larga, mas da telefonia móvel, dos Sim. celulares, né? Porque como é que eu trabalhava com o YouTube? Eu tinha uma câmera mesmo, que do tamanho do meu copo aqui, ou algo semelhante, que eu colocava em cima de um monitor, era um computador, era um PC, não era um notebook ou algo assim, era um PC, e olha, era rudimentar, mas era assim, não era só eu não, todo mundo trabalhava assim, né? Vamos dizer. Aliás, quando eu comecei no YouTube, o blog era uma coisa mais, vamos dizer assim, que tinha um retorno maior. Uhum. Até porque o blog, como é uma coisa textual, não exigia uma internet tão veloz quanto um vídeo. Então é da época que o YouTube as pessoas assistiam e ficava Nossa, é carregando, verdade. Carregava um tempo. carregando o vídeo. Tem razão. Por exemplo, quando eu comecei, quem observar os vídeos mais antigos eram vídeos de no máximo 10 minutos. Havia uma limitação. Você não podia botar lá. No decorrer do tempo, é que o YouTube também passou a permitir esses vídeos mais longos. Hoje, até a gente chegar ao que a gente tem hoje. Você pode montar uma live no YouTube, ficar 1 hora e meia ali e tá Sim. tudo certo. Olha, entrou aqui com a gente também a Patrícia, musicoterapeuta. Patrícia, esqueci o nome da cidade dela, mas ela é perto de Ribeirão Preto. Isso foi minha colega de faculdade. Gabriel Mendes está aqui, a Vanessa dos Sabores de Casa está aqui com a gente também. Tiago, acho que uma coisa que é interessante falar, eu tô acelerando porque a gente já está 42 minutos. Cabem está aqui com a gente, Arnaldo Freitas, violeiro, está aqui Opa. com a gente também, acabou de entrar. Essa sua paixão aí, você já falou que você era o nerd da escola que não passava cola para ninguém, Não, aquele CDFzinho chato, né? é, E, e aí, assim, parece que do que eu te conheço, você tem aí uma grande paixão pelos gibis, histórias, super-heróis, HQs. Da onde que sim. vem isso, né? Isso tem alguma relação com a história? Não tem? Como que começou isso, né? Queria que você contasse um pouco pra gente essa sua paixão aí pelos super-heróis, né? Acho que isso é uma coisa, tô até vendo aí sua caneca de super-homem, essa paixão aí que você tem, e que se isso Xodó. dialoga com a história de alguma forma, né? Tudo bem, Dialoga. e super-heróis são histórias, mas eu não sei se tem alguma relação, por exemplo, o Caian tá falando que você é o Batman. Eu acho que ele é vários, viu? Ah, é. Uma hora ele é Batman, outra hora ele é o Thor, É. outra hora ele é o Ô, Thanos, ele Caian, é o Thanos. ô, Caian, inclusive o meu diretor lá costuma me chamar de Wendy, de propósito. Ó, entrou aqui também a Melissa entrou aqui com a gente, Melissa Magro, o radialista Adriano Pinheiro, jornalista, está aqui com a gente também. Bacana. Então, Mas conta aqui, pra ó, gente, Thiago, essa paixão sua aí pelas histórias dos super-heróis, né? O que isso tem a ver com a história, enfim, né? assim, eu acho que a paixão por heróis, no caso, né, por quadrinhos, ela, é claro, ela floresceu na infância. Então eu era uma criança, é claro que é muito diferente do mercado, vamos dizer, que a gente observa hoje. Mas quando eu era criança, era comum Faz o tempo, né? pai, a mãe, é, início da década de 80. Então, assim,
era comum o pai ou a mãe, né? Olha, vai lá comprar cigarro, cerveja. Naquela época, Podia. tudo bem, né? Hoje, não. Então, eu, com a idade da Catarina, ia pra padaria. Então, assim, sabe aquele troquinho que ficava? Então, esses troquinhos, naquela época, eram o suficiente para comprar um gibi. Então, assim, era uma época em que, ao mesmo eu tinha um acesso a isso aí e me encantava, minha imaginação ia longe, né? Então, de alguma maneira, o gosto pela leitura, ele veio através desse tipo de material, de história. E o cinema, na década de 80, né? Quem conhece sabe, tem o filme do Superman lá de 78, o primeiro, né? E um dos filmes assim que mais vezes eu fui ao cinema, e eu não ia uma não, eu ia 4, 5, 6 para ver o mesmo filme. ET. Eu fiz, além do ET, ET né? você assistiu umas 10 Além, vezes. além, então assim, a minha mãe, coitada, fiz ela assistir o mesmo filme no cinema N vezes, né? Então o Superman poxa, era incrível, era incrível. Então assim, de alguma maneira o gosto pela leitura, o encantamento que aquilo gerava para uma criança naquela época. Então, hoje, por exemplo, a gente vê essas superproduções do cinema, da Marvel, da DC, né? E isso explodiu no início dos anos 2000, isso explodiu, né? Star Wars, o Caian tá falando aqui. Star Wars, a mesma coisa, mas eu nem tanto por Star Wars. Mas o que me marcou, eu me lembro bem, era um filme do Superman. Esses filmes com o Christopher Reeve me marcaram muito, né? Então, assim... falou, Thiago igual o Mestre Yoda. Então, assim, me marcou muito. Então, é ali que abriu o gosto por ler. O gosto por ler. A minha mãe, a minha irmã, se ele tiver aí daí, eu no meu quarto, nossa, gente, eu já cheguei a ter mais de 1000 volumes de história em quadrinhos. Depois, no decorrer de uma série de questões da vida adulta e tal, eu acabei me desfazendo disso tudo, de vender e tal, né? Então, assim, mas eu ainda mantenho esse gosto por esse tipo de leitura. Agora, é claro, quando vem um amadurecimento, aí a forma como você enxerga as histórias, e existe material voltado para o público adulto, uma coisa que ninguém pode se enganar, assim, quadrinhos nunca foi algo para criança, assim, inteiramente para criança, certo? Existe, claro, O Gabriel tá esse falando aqui público. uma coisa, ó. O Gabriel. O Thiago já sabe tudo que vai acontecer nos filmes. É verdade, Thiago. É Sei nada, verdade, Gabriel. sei nada. Perde até. Ah, Tarcísio. É verdade, brigávamos para ficar com troco. Ele, como era o mais velho, sempre ficava com troco para comprar gibi. É verdade. Então, assim, então o que ocorre, né? Quando a gente vai crescendo, adolescência e tal, claro que vem outros interesses. Vem. Mas a forma como você observa, enxerga as histórias, e também você vai vendo que existem histórias mais para um outro público, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um quadrinho, vamos dizer, pesado, para adulto, que eu tenho, guardo com o maior carinho, que é o Cavaleiro das Trevas, do Batman. Aquilo é história para adulto, né? Do Frank Miller, né? Então, assim, não tem nada de infantil ali, certo? Ou, como uma vez eu estava comentando, não sei, em família, né? Que tem uma história do Batman também, a Piada Mortal, que o Coringa, no caso, ele violenta a filha do comissário Gordon e deixa ela na cadeira de roda, tetraplégica. Bem suave, né? Então assim,
existem quadrinhos para todos os gostos, níveis de, vamos dizer assim, de maturidade, né? Agora, é claro, se eu for falar o personagem, o personagem, né, é realmente como lembrou o Caian aí, o meu personagem preferido, apesar da caneca do Homem de Aço, aqui é o Batman. Isso aí, né? E aí, a Batmania dos anos 90, quando veio aquele filme do Tim Burton, com Michael Keaton, nossa, eu comprei álbum de figurinha, eu fui no cinema 300 milhões de vezes, entendeu? Nossa, era uma febre, era uma febre. A Andrea tá falando que ela tem também esse gibi do Batman. Opa. Piada Mortal ou Cavaleiro das Trevas? Os dois são clássicos, né? Então, assim, é apaixonante. Claro, depois veio o gosto pela literatura, dentro da escola. Porque a escola, e aí é uma coisa que eu queria falar, a escola abre para a criança oportunidades que ninguém abre. Então, por exemplo, aonde que o aluno vai ver um filme do Chaplin pela primeira vez na escola? Foi assim comigo. Entende? Então, assim, é claro que eu já fui ousado. Eu já peguei, numa escola que eu trabalhei, eu peguei um filme do Eisenstein, que é um filme russo da década de 20, em preto e branco, para o ensino médio. E os alunos queriam a minha cabeça. É claro, né? Mas é porque, assim, o professor ele tem essa ousadia. Na realidade, é porque você quer, de alguma maneira, mostrar para o aluno, olha, existe isso aqui. O Gabriel tá falando, entende? A Andrea falou que é o Cavaleiro, o gibi que ela tem, e o Gabriel tá falando aula de Revolução Industrial, Tempos Modernos. O Gabriel é teu aluno? O Gabriel foi meu colega, é professor de história. Tá, ó, então aqui com a gente a Edileuza, professor lá em Bragança. A Edileuza da Secretaria de Cultura e a Rafa Souza tá aqui com a gente também. Opa, bacana. Mas assim, a escola tem essa função. Então, eu vou, música clássica, aonde eu conheci isso? Escola. Filmes como o Chaplin, por exemplo, né? Eu lembro de um professor de geografia no Colégio Anchieta, em Belo Horizonte, colégio de padre, estudei em colégios de padre, né? O professor trouxe um filme chamado Christiane F. Eu assisti. Drogado e prostituído. Olha, eu fiquei, impactou a sala inteirinha. E nós éramos adolescentes, assim, terminando o Fundamental 2. E aquilo foi uma experiência incrível. Aonde que eu ia buscar aquilo por si mesmo? Eu não ia. Era a escola. Então, a leitura, a mesma coisa. A mesma coisa. Né? Então, aonde eu conheci Machado de Assis? Na escola. Falando que você... Então, eu vou te interromper, porque a gente falta só 7 minutos. Voa o tempo. Beleza. Eu vou te interromper só para contar para as pessoas que o Thiago tem um gosto um pouco irreverente na música, né? Ele não só na música, mas como nos filmes também. Ele desenterra cada coisa. Eu penso, vamos assistir um filme, aí eu quero ver o catálogo de lançamentos. Ele me pega aqueles catálogos clássicos. Olha, a pandemia... Coisa velha comigo. Para mim, gente, que vocês não têm ideia o tanto de filmes clássicos que eu assisti. E foi muito legal. Inclusive, a gente teve uma das semanas, logo no começo da pandemia, que a gente só assistiu filme nacional. Foi muito legal. Só. Acho que qualquer dia a gente pode fazer uma outra live, Thiago, só para falar de filmes, né? Porque é muita coisa. Sim. A Edileuza está falando do livro, da Christiane F., a Andrea Neves está falando do clássico Christiane F., a Andrea está falando também do filme Feliz Ano Velho. Então, assim, muitas coisas, né? Então, é muito conteúdo, né? Assista Estômago, a gente já assistiu, Andrea. Assistimos! Esse aí eu mostrei para a Roberta no início da pandemia. Gente, Estômago. Nossa, o cheiro do ralo. Aquele do liquidificador também. E Segredos do Liquidificador. Aí assistimos mais... O Alto da Compadecida, muito bom esse aí. Nossa, foi muitas coisas. Outro filme, Amarelo Manga eu não assisti ainda. Boa sugestão, Edileuza.
Sim. Mas a gente assistiu mais clássicos ainda, o último Tango em Paris, Laranja Isso. Mecânica, foi muita. O Velho Marx, o filme que conta a história do Karl Marx, que a gente assistiu? O O Jovem Jovem Marco. Marx, o Jovem Marx. Que às vezes eu chamo o Tiago de Karl Marx, né? Com essa barba e tal. Quando ele começa com as filosofias dele, Jesus. Só por Deus, viu, gente? Tiago, a gente tem 5 minutos ainda. Ainda não, é pouco, né? É pouco. Olha, está falando sobre Old Boys. Está perguntando se já viu. Já viu, né? No Amazon Prime. Terceira temporada saiu agora, dia 4. Ele já Muito falou desse bom. aí pra mim, viu, André? Esse eu não assisti ainda, mas ele já assistiu. Bom dia, Magali. Magali Soltelo está aqui com a gente. Tiago, nem vai dar pra gente falar do seu gosto peculiar de algumas músicas, né? Porque tem algumas músicas características aí que você gosta. Deu uma travada aqui agora. Peraí. Oi. Você tá me ouvindo ainda? Sai e volta. Isso, voltou. Deu uma travadinha, mas já voltou. Eu dei uma travada aqui. Não, mas já voltou, já tô te vendo. Você tá me vendo? Eu tô te vendo. Eu só não tô eu me vendo, mas tudo bem. Tá travando um pouco você, mas eu tô te vendo normal, mas daqui a pouco volta, não tem problema. Às vezes ele trava e depois ele volta. Beleza. Você falou, eu acho que é importante isso, né? Você falou que quando você escolheu ensinar, ser professor, sobre essa questão de fazer algo pelo próximo, né? Além do seu canal do Sim. YouTube, que acho que é uma coisa que alcança todas as idades, todas as classes sociais, e quem quiser buscar conteúdo tem. Quais são seus projetos futuros? Você pensa em fazer coisas além da sala de aula? Quais são as suas Penso. pretensões aí no futuro, nesse sentido de trabalhar pelo próximo, né? Quais são suas ideias aí? Pessoal, é assim, né? Como eu disse, né? A própria formação em humanidades direciona a gente para isso, né? A gente tem uma Uhum. sensibilidade. Eu trabalho, né? A gente trabalha como educador. A gente, vamos dizer assim, a gente tem, de certa forma, a gente penetra, a gente entra em todas as classes sociais, em todas, como professor. Mas claro que a gente tem vamos dizer assim, a gente tem um desejo comum, eu acho que isso é comum a todo professor de humanidades, de justiça social, né, de fazer algo pela juventude, principalmente, né, de fazer algo pela juventude. Então, é claro que eu tenho projetos, sim, pessoais, de certa forma, de alguma maneira, contribuir com o nosso município, né, porque de uma forma ou de outra, o município aqui, Atibaia, moro aqui há quase 8 anos, Uhum. e é uma cidade que realmente ela tem tudo, tudo, tudo para ser uma cidade cada vez melhor para as pessoas. E eu tenho uma filha pequena, de alguma maneira a gente quer que a cidade seja um lugar bacana para a juventude e para a juventude se desenvolver e permanecer na cidade. Uhum. Então, eu tenho projeto sim para fazer algo pela juventude e pela educação do município, Legal. de alguma maneira, já que é vamos dizer assim, o meu expertise, vamos dizer assim, né? É a minha experiência. E eu acho, até pensando assim, eu acho que o conselheiro tutelar tem um papel, é algo interessante, é algo que me motiva aí para os próximos anos aí, para poder contribuir com a juventude de Atibaia ou com a educação de alguma maneira aí. Acho que ser conselheiro tutelar é um projeto, é uma ideia, e eu estou aí motivado para abraçar essa causa aí nos próximos anos. Show. Okay? Então, A Edileuza eu acho que é isso aí. está dizendo que um dos seus desafios vai ser explicar 2020 para os alunos que chegarem depois. E eu só quero aqui agradecer, Tiago. Falta só 1 minuto, né? A gente tem muito Opa, assunto para falar, mas não vai dar tempo, porque o negócio corta assim rapidamente. Agradecer a sua disponibilidade, seu conhecimento e falar para as pessoas, acompanhem o canal do professor Tiago, tem muita coisa lá, assim, inclusive coisas de quadrinhos. YouTube, Ele colocou esse dia sobre o Pantera Negra, sobre o youtube.com, Batman, enfim, tem muita coisa lá. E você pode se despedir, porque tem 30 segundos. que eu posso me despedir
agradecendo, claro, a presença de todos, a oportunidade de estar conversando com todo mundo na manhã de domingo e fazer o merchan, né? YouTube